No ar, a partir de agora, Resenha da Grande. Você vai acompanhar um bate-papo descontraído e reverente com a nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande. Você por dentro de todos os esportes. Muito boa tarde a você que nos acompanha. A partir de agora o nosso Resenha da Grande, o programa de esportes da Grande FM para as nossas plataformas digitais, a você que nos acompanha pela internet através dos nossos canais aí no Facebook. Já aproveita, né? Aproveita, marca seus amigos, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Estamos chegando também para o nosso canal no YouTube, né? Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, já aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você ser informado toda vez que nós entrarmos no ar. Você recebe a notificação para acompanhar o programa ao vivo com a gente aqui, o nosso Resenha da Grande. Claro, também já faço um convite a você a assinar aí o nosso canal, se inscrever no nosso canal e você vai ter acesso a uma playlist completa com todos os programas Resenha da Grande para você rever quantas vezes quiser. Esse programa também vai ficar à sua disposição e também através do nosso canal no YouTube. Hoje, claro, mais uma vez o programa recebe convidados especiais. Hoje o assunto será aqui encontro de gerações para falar de categorias de base, de trabalho com escolinhas de base na cidade de Dourados, e para isso, claro, a gente tem a honra de receber no programa de hoje, quero já apresentar aqui nessa abertura de programa, um dos desportistas mais tradicionais da cidade de Dourados, que tem um legado fantástico quando se fala em trabalhos de categorias de base, não só na cidade de Dourados, mas no estado de Mato Grosso do Sul, uma pessoa que é reconhecida exatamente pelo bom serviço prestado nessa modalidade de escolinhas de categoria de base na cidade de Dourados. Claro que eu estou falando do Renato Vera, que está aqui com a gente. Renato, satisfação recebê-lo aqui conosco no nosso programa. É um prazer poder compartilhar esses momentos contigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, a satisfação é minha de estar com vocês aqui. Muito bem, e quem vem para participar junto com a gente exatamente para essa troca de experiências quando se fala em categorias de base, é quem vai iniciar um projeto novo. A gente vai conhecer e vai falar um pouquinho sobre isso, né? E exatamente uma futura escolinha de categorias de base na cidade de Dourados, o Luiz Fernando Silva Santos, né? Mais conhecido por todos, e claro, quem já está visualizando, sabe que eu estou falando do Nego Deco, ex-jogador de futebol profissional, que vai ingressar a sua carreira dentro do esporte com outra atividade. Nego Deco, obrigado pela participação aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui na 92, recebendo esse convite de vocês, e fico feliz aqui de também estar aqui junto com o Renato Vera, onde que eu iniciei minha carreira com o Renato Vera, e hoje eu vim, esse projeto que eu vou fazer, graças a Deus, a gente não tinha combinado de estarmos nós dois aqui juntos, né, mas foi onde que eu comecei com o Renato Vera, né, e fui parar no Grêmio, onde que fui campeão de todas as categorias de base, e é por isso que eu vou montar esse projeto dentro da cidade de Dourados, da categoria de base, né? Respeito o trabalho de todos os profissionais que são qualificados nas suas áreas, né? Que são profissionais mesmo de faculdade, então a gente respeita. Mas eu tenho a minha experiência profissional, né? Como jogador profissional, quando que fui, onde que cheguei, conquistei tudo, joguei no 7 de setembro, o time que, né, foi campeão estadual, joguei no Águia Negra, um time que foi bicampeão estadual, né, e graças a Deus cheguei no Grêmio. Então eu tenho um respaldo grande, e a cidade me conhece, todos aqui têm o maior respeito, assim, e eu também tenho com eles. Muito bem. E quem vai participar comigo mais uma vez aqui no programa, nosso colega da equipe de esportes, Vanderlei Miguel. Hoje, sem dúvida nenhuma, um programa especialíssimo com essas duas figuras que nós vamos conversar aqui ao longo do programa. Boa tarde. Sem dúvida, boa tarde, Paulinho. Um abraço para você, meu abraço para o Éder, um grande abraço para o Nego Deco, meu abraço para o Renato Vera. Renato Vera, que é uma pessoa que eu tenho uma afinidade, um respeito, uma admiração muito grande, e tenho a honra, o privilégio de morar próximo do Renato Vera. De vez em quando a gente troca uma ideia. O Nego Deco, a gente tem o privilégio de vez em quando estar conversando, se falando por telefone, trocando ideia, falando de futebol. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande tê-los no programa conosco hoje, e mais uma vez, Paulinho, obrigado pelo privilégio de trabalhar ao seu lado. Gostaria também, sem dúvida nenhuma, de abraçar aí as pessoas que estão nos acompanhando via YouTube, via Facebook, porque para nós é uma honra, é sinal de prestígio muito grande, sem dúvida nenhuma, a audiência desse público maravilhoso, não só no Brasil, mas também no mundo. Boa tarde. Tá certo, então. E claro, a gente começa esse bate-papo, Renato. Claro que a gente precisa falar, e a gente até conversava aqui antes do programa, daquela geração ali, década de 80, década de 90, mas Dourados, historicamente, sempre revelou aí bons jogadores que saíram daqui para atuar em grandes equipes do futebol brasileiro, e principalmente através de categorias de base. Na sua época, como professor de escolinha de base, também saíram muitos garotos daqui para jogar fora do estado? Graças a Deus saiu bastante jogador, né? Saiu como Boca, Carlos Silva, o Heraldo, Chibiu, Baianinho,
vários jogadores que saíram muito como hoje em dia também é jornalista, advogado, promotor, juiz. Todos caminharam bem no rumo certo. E era importante dizer, Renato, que saía e era numa época que era muito concorrido, principalmente nas grandes equipes do futebol brasileiro, pela alta qualidade que se tinha de jogadores naquela época. Mas mesmo assim, aqueles garotos que saíam de Dourados sempre tiveram espaço nesses grandes times, né? Graças a Deus, todos que saíram foi aprovado, né? Nenhum voltou para trás. Todos trabalharam até tempos que eles quiseram trabalhar, depois que não quiseram mais trabalhar, voltaram para trás. E aí, aliás, essa volta, na verdade, não porque foram dispensados pelo seu futebol, mas porque optaram por fazer outras coisas na vida, né? Porque já chegou o tempo também de aposentar, igual o neguinho aqui, né, do lado de mim aqui, né? Chegou o tempo que eu tinha que parar, né? Eu já não aguentava mais correr. Então... Renato, uma das coisas impressionantes que é bom sempre a gente focar, eu até gostaria que você falasse um pouquinho. Cidade de Dourados viveu na década de 80 e 90 o apogeu, o auge do futebol profissional no estado. Nós tivemos inclusive várias conquistas pela equipe do Biratã, e o futebol não só na cidade de Dourados, mas aqui na região era muito forte. E aí a pergunta é o seguinte, nessa época de glória, nessa década de 80 e 90, placou alguns atletas seus nesses clubes profissionais, principalmente clube como o Biratã aqui na nossa cidade? Apareceu muitos jogadores, né? Muitos jogadores jogaram em time profissional, nos times igual o Eduardo, que foi goleiro do Biratã, do Operário, o Buca, né? Que jogou até no Hamburgo da Alemanha e voltou para trás, né? O Parafuso, que jogou até no Flamengo do Rio. E se for falar todos os jogadores, muitos jogadores que foi. Mas o importante meu, sempre mais, não era revelar, era educar o jogador, ser alguma coisa na vida. E graças a Deus, eu fico meio orgulhoso de passar na rua, os caras gritar, ô Renato, ô Renato. Uma coisa mais bonita e importante na vida da gente é isso aí. Se você me permitir, Paulinho, eu quero aproveitar esse gancho do Renato Vera para contar uma história rapidinho aqui do Renato Vera. Nós tivemos o privilégio de anunciar no programa Grande Esportes, salvo engano, ontem e antes de ontem, a participação do Renato Vera conosco no programa. E eu quero dizer para você assim, o quanto a minha rede social e o meu telefone foi acionado de ontem para cá, depois que nós anunciamos, então, inclusive gente de Campo Grande pedindo o endereço, querendo saber como que fazia para assistir, para acompanhar o programa hoje, para ver o Renato Vera. Assim, o tanto que esse menino aí, Renato, me perdoa pelo menino, mas o tanto que esse menino é querido, não só na nossa cidade, mas no estado do Mato Grosso do Sul. Foram inúmeras pessoas mandando mensagem, ligando, querendo saber o horário, que hora que o programa vai ao ar, quero ver o Renato. Então, assim, é gostoso a gente ver isso, né? Conviver com isso. Bom disso é o reconhecimento, né, Renato? Se as pessoas hoje estão assim, porque reconheceram o trabalho que foi feito, né? É como eu falo para vocês, é coisa importante. O mais sagrado que tem em minha vida é de revelar jogador e revelar as pessoas também, né, gente? Eu tive uma vez em Vila Rica, no Paraguai, perto de Assunção, para lá de Assunção. Aí quando eu cheguei no estádio lá, o repórter se encontrou e falou assim: "Se encontra aquele estádio de Vila Rica, professor de futebol, senhor Renato Vera, da cidade de Dourado." Aí outro repórter mais conhecido que o prefeito da cidade. Exatamente. Você tem uma ideia do prestígio do homem, não é fraco, né? Não, viu, Vanderlei Miguel? Meu primo ficou morrendo de alegria, né? Que é militar lá, ficou morrendo de alegria. Falei, tá, você tá com a cara de bandido, mas você é bem conhecido. Querido aqui, né? Eu acho que é importante, né, Renato? E o Nego Deco tá aqui, e ele que também tem já uma história no futebol, e certamente vai concordar com a gente. Essas homenagens, esse reconhecimento, quando é feito em vida, eu acho que elas são muito mais valiosas, porque a gente tem o mau costume de querer sempre homenagear quem já morreu, né? É importante ser em vida, né, Renato? Melhor. Isso é a coisa mais importante que tem na vida da gente. Eu lembro de minha época do seu Antero, do seu Dudu, várias pessoas, né, que não foi homenageado igual eu, sempre temos lembrado de mim, né, mas é um prazer enorme da gente estar aqui mostrando quem a gente já foi, né, que hoje em dia a gente já está na... Tá certo. Já. Ô Nego Deco, você já disse aí na abertura do programa que teve o privilégio de ter passado pela escolinha do Renato, e aí agora você já disse que está iniciando esse projeto, que tem essa ambição de também conquistar o seu espaço dentro dessa nova empreitada aí na sua carreira profissional. Como é que está o planejamento visando então a implementação dessa escolinha em Dourados? Então, Paulinho, assim, o projeto que eu quero fazer, né? Eu quero abrir essa escolinha aqui dentro de Dourados, porque foi daqui que eu saí, né? Foi daqui que eu saí e fui parar no Grêmio, né? Então você vê a dificuldade hoje de um jogo de um atleta profissional.
a gente vê um exemplo, nossos times, né? Nós temos um excelente estádio aqui dentro de Dourados, até um dos melhores estádios do país, mas a gente vê a dificuldade que é. E a gente sabe que aqui é um meio mais fácil de você chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é por Dourados. O nosso estadual é excelente, é um caminho. Mas o que? Não tem um respaldo hoje, né? Hoje, se você for colocar no Campeonato Estadual um salário de R$5 mil para cada jogador, né, você vai gastar mais ou menos em torno aí de uns 120 mil por mês. Isso é só de salário para 26 jogadores. Eu não estou falando da comissão técnica, alimentação, moradia, nada. Então você vai botar aí 90 dias, que seja um campeonato, que nosso mais, vamos colocar 4 meses, mas 3 meses aí a 120. Você vai pegar um empresário que ele vai investir aí 360 mil, você sabe que não vai achar. Então a dificuldade é grande. E o meu projeto que eu quero fazer na escolinha, já vou dizendo, eu vou fazer uma escolinha, vai ser cobrada sim, porque desde pequenas crianças, eles têm que saber que há um suor naquilo ali que eles estão fazendo, entendeu? O suor que sai do pai, que sai da mãe, e aquilo ali é uma disciplina, né? Então eu tive andando nos bairros, eu fui no Parque das Nações e até derramei lágrimas dos meus olhos, porque eu morava perto da Unigran, e eu ia a pé no Parque das Nações jogar futebol. Eu ia a pé. Então hoje em dia, isso aí hoje em dia tem muitos filhos dos pais que eles vão de carro, né? O privilégio de largar ali na porta. Então desde pequeno tem que ter o quê? Um compromisso, quer saber de onde é que vão, né? Exatamente. Aproveitando você falando de escolinha, Nego Deco, você é um atleta que passou por vários clubes de futebol profissional no estado e também fora do estado, inclusive com passagem pelo Grêmio. Gostaria que você falasse um pouquinho assim, por que hoje é tão difícil emplacar um atleta da nossa região, um jogador de categoria de base, em clubes profissionais do país hoje? Por que essa dificuldade tão grande hoje? Que análise você faz disso? Então assim, o Vanderlei, a gente viu um exemplo assim do Antônio Carlos, né? O Antônio Carlos, ele saiu daqui de Dourados praticamente, né? Saiu daqui no auge dele, no momento, e tudo teve uma oportunidade maravilhosa que ele chegou nas trocas dos jogadores que veio pra cá, né? E a gente, então, você vê, os jogadores, quando ele foi pra lá, ele tinha o que aqui, com a idade dele? Eu não me lembro da idade dele. Não era muito jovem, mas... Não, mas ele já tinha uns 22 anos. 22 anos, né? Então, isso que eu lá, 22 anos, o Antônio Carlos foi pra lá. E onde é que ele chegou lá, graças a Deus, né? Para ele foi graças a Deus, porque São Paulo, chegou à seleção brasileira, jogou no Palmeiras, teve o privilégio, salvo engano, de jogar nos quatro grandes de São Paulo. Quatro grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Exato. Inclusive com passagem para a seleção brasileira. Com certeza, e hoje ele está no Bragantino. Fazendo um excelente trabalho. Esse belo trabalho do Antônio Carlos no Bragantino. Mas, então, Vanderlei, a tua pergunta é em cima disso aqui que eu quero falar. O Antônio Carlos, ele saiu, e onde é que ele foi montar o projeto dele? Fora do estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aqui é difícil. Aqui a realidade é essa. Por quê? Porque que eu estou abrindo esse projeto? Porque eu joguei futebol, eu cheguei no Grêmio. Eu cheguei no Grêmio num momento... Porque um time grande, quando ele está no auge... Hoje uma base, a pior base de jogar hoje, no auge do futebol, chama-se Palmeiras. Vamos ver outro time que está... Flamengo também. O Flamengo, por quê? Porque eles não vão dar oportunidade para a base. Um time bom de jogar hoje é Vasco, que está bem acanhado. O São Paulo agora que chegou aí, fez um barulho, mas o São Paulo era um time bom, então... Eu acho que o clube que você passou, o Grêmio, se você analisar o trabalho de base do Grêmio hoje, o Renato Gaúcho perdeu pelo menos por 2 vezes ou 3 desses 3 anos que ele está comandando a equipe do Grêmio, jogadores importantes, e ele conseguiu repor esse mesmo nível de futebol com garotos da base. Então, assim, é um treinador que dá muita oportunidade para a base, o Renato Gaúcho. Porque ele saiu da base. O Renato Gaúcho, ele é cria do Grêmio. Quando eu cheguei no Grêmio, ele era tratado lá... É que nem o Renato Vera contando quando ele chegou no Paraguai. Era mais conhecido que o prefeito. Então, eles dão o quê? Dão moral. Por quê? Porque, igual fala assim, manda, eu joguei futebol. Eu respeito o trabalho do professor de Educação Física. É excelente. Mas ele não tem uma experiência profissional. Porque você pegar um jogador hoje, você vai mandar ele... vou mandar ele lá pro 15 de Piracicaba. Vou mandar ele pro Olímpia. Vou mandar ele pra Bauru. Poxa... Só pelo fato de ir, não vai conseguir. Ele vai ter uma dificuldade tremenda lá. Eu tenho uma filha, eu não deixaria o meu filho ir nesses clubes, porque eu sei que eles vão passar lá. Você está entendendo? Né? Eles vão passar uma dificuldade tremenda. E eu estou falando isso aqui porque eu tenho uma experiência. Então, hoje em dia, o segredo é você explicar para o menino, dar uma base para ele de educação,
Conhecer a realidade, conhecer a realidade e o quê? Você dá uma base para ele. Por que o Barcelona inicia, o time europeu, eles iniciam lá com 4 anos de idade? Por que eles iniciam? Porque você com 4, 5 anos de idade, eu quero abrir minha escolinha de 4 anos a 12 anos, no máximo estourando 13 anos. Porque se tu pega um guri de 12 anos, você tem mais ou menos uns 2, 3 anos para você formar ele, já sortar ele. O Robinho foi campeão brasileiro com quantos anos? A gente fala e eu confesso que não sei preciso, mas o Paulinho citou ali o Antônio Carlos com 22 anos. Hoje a gente percebe que em categoria, hoje pro futebol profissional, 22 anos aí já tá velho. Já passou da fase, né? Passou da fase. O Rodrigo foi vendido pro Real Madrid com 17, teve que esperar completar 18 para poder se transferir para a Espanha, para você ver quando sai muito cedo. Então é complicado realmente essas questões. A gente vai falar mais sobre isso aqui no nosso Resenha da Grande. Agora, Renato, ainda... Claro, a gente puxando um pouquinho pelo saudosismo, mas é importante falar sobre isso até para traçar esse paralelo com os dias atuais. Ali na sua época de atividade como professor aqui na cidade de Dourados, nós tínhamos naquela oportunidade praticamente um campo de futebol em cada bairro, né? Os campos de terrão, que aconteciam muitas competições, e entre as competições que existia, que você sempre também esteve à frente, esteve participando, eram os interbairros, né? Existia muita rivalidade naquela época entre os bairros da nossa cidade, Renato? Como tinha, né? Fazia o campeonato intervila, o varziano, o distrital, né? E o campeonato amador, que eu fazia também aqui. Teve jogo que teve que jogar no meio da semana, que domingo o gramado era vermelho, né? Então não podia, dia de chuva não podia jogar, né? Que é no Rei Veloso, nós temos que marcar rodada para ter jogo na quarta-feira, dia de semana, e o Velozão lotado de gente. E aí aquela rivalidade de um bairro contra o outro. O Itália sempre teve uma equipe muito forte. Quando jogava contra as equipes ali do Jardim Flórida, era complicado, né? Eles eram uma rivalidade muito grande, né? Itália, o Vila Popular, o Dragão, Guanabara, Olaria, o Vasquinho. Então o Zanata, né? Zanata era muito forte, Vasconcelos, né? O Indápolis. E tinham muitos times de qualidade, né, Renato? Eu fiz campeonato com 60 times amadores, esses intervilhas, esses varzianos antigamente, e tudo no terrão, né? Tudo no terrão. Você chegava lá, não tinha esse negócio de gramado, né? E naquela época não tinha esse negócio de mimimi, não, né, Renato? Não. O Nego Deco tá aqui, o pai dele, o seu Edgar, árbitro de futebol, apitou muito campeonato amador na cidade de Dourados. Ele sabe do que eu tô falando. Naquela época, o cara pra ser árbitro de futebol tinha que ser macho, rapaz, senão não dava certo não, né, Nego Deco? É verdade. Eu fui técnico do Operário muito tempo, né? E o Edgar já falava, Renato, fica em teu lugarzinho ali, não vai incomodar eu, né? O próprio futebol amador, hoje não pode mais, mas há tempos atrás eu me lembro, apesar de ainda ser jovem, pouco jovem, mas eu me lembro que os chamados pau de arara, era caminhão fenemezão, você juntava a galera ali, botava na carroceria de um caminhão fenemê, e aí um jogador, ou talvez a esposa ou o filho de um jogador, juntava o saco de roupa e bola, metia dentro desse caminhão e a gente partia por aí para jogar futebol. Mas aproveitando, Renato, assim, para não sair muito do foco, você eu vou falar porque a gente está tratando do trabalho que você realizou, mas um profissional que tirou muitos atletas, muitos garotos do mundo das drogas, do mundo da cachaça, do mundo errado, assim, a gente percebe e conhece, inclusive conversa com pessoas hoje que valorizam isso que você fez. Hoje é um pouco mais difícil resgatar esses garotos, a gente vê a situação, os jovens caminhando para esse mundo errado com muita facilidade hoje. Hoje em dia está mais difícil por causa da televisão, do celular, mas antigamente não tinha muito isso aí, era difícil, era para mim. Porque eu marcava treino, por exemplo, de manhã, de madrugada, quando era para marcar cedo de manhã, às 8 horas, quando era 4 horas da manhã, estavam tudo na frente da minha casa lá, batendo palma. Falava, professor, eu quero tomar leite, quero comer pão, tinha que fazer tudo isso, e a gente fazia de bom coração. A preocupação minha nunca foi revelar jogador, eu fui mais para revelar pessoas, e disso aí eu me orgulho muito, porque jogador que foi jogador no meu time já foi jornalista, é bancário, é juiz, é promotor, é advogado, pessoas que têm firma, e se orgulha isso. Até hoje eu se orgulho deles e eles se orgulham de mim. Eu não tenho nada na minha vida, mas o que eu fiz, o que eu queria fazer em minha vida foi isso aí, fazer o bem para os outros. Né? Eu vou pedir para o Paulinho permissão, Paulinho, se você me permite, para eu pedir para o Renato Vera contar uma história de uma viatura da polícia que cercou ele na praça.
Você lembra? Eu lembro. Eu queria que você Eles você iam viajar e o rapaz, o soldado, ficou doido para parar a viatura para conversar comigo. E saiu o comandante e o senhor Renato só. Eu estava suado que pensei que vocês iam me prender, mas não era não. Era que foi aluno seu, e se eu não deixasse ver você aqui, ele ia ficar doente. E para falar nisso ainda também a filha dele chama Renato, o filho dele chama Renato. Aí foi um orgulho da minha vida. Foi um fator interessante, Paulinho, porque a viatura passou, e eu não vou citar nome de rua também, não vou dar endereço que eu não estou aqui para contar a história, mas não dava para fazer o contorno ali muito próximo. Aí o comandante da viatura disse para ele, ô, você fica um pouquinho aí, espera aí, segura aí. E foi dar a volta e precisava dar a volta uns 4 quarteirões para frente. E o Renato ficou, e agora? Eu corro, eu espero, porque ele não sabia. Aí, graças a Deus que a notícia era boa, era um ex-aluno dele que estava na viatura e queria dar um abraço. Então são coisas assim que marcam a história da gente. Não, com toda certeza, né? Vou contar outra história para vocês interessante. Eu fui jogar no 2 de maio com gurizada de 6 a 12 anos. Aí chegou na hora, o time do 2 de maio, era um timão do caramba, né? Meteu rodinha, já meteu o jogo, foi pondo os guri, foi quando machucavam lá, enfim, já tinha 16 guri. Aí foi quando foi 18, o árbitro parou o jogo, falou assim, ô professor, ai muito, e tem que sacar. Eu falei, saca o soro aí, tira a soro, o que você tirar? Eu não vou sair, então vamos continuar. Então, seria a felicidade. A felicidade minha e a felicidade dele jogar. Sem dúvida, sem dúvida. O meu prazer era isso, meu prazer, minha vida era fazer as crianças sorrir, rir, brincar, jogar. Ixi, eu já passei por tanta coisa dele, mas só de alegria, né? Isso é importante. Não. Eu tive tudo ditado, né? Enquanto mais as pessoas tinham raiva de mim, mais ele estava dentro do meu coração. Nunca tive raiva de ninguém, até hoje na minha vida não, né? E é isso que é importante, é esse legado que vai ficar, né? Com toda certeza, né? Esse programa especial, com toda certeza, o nosso Resenha da Grande hoje, recebendo o Renato Vera, o Nego Deco aqui com a gente, para falar realmente dessas histórias do futebol e falar de futuro também, já que o Nego Deco também está pretendendo também escrever o seu nome na história aqui da Cidade de Dourados, com esse novo projeto que vem pela frente aí. Mas claro, quando eu quero falar também do nosso Grande Esporte, não posso esquecer do nosso apoiador, daqueles que acreditam no nosso trabalho, e claro, eu estou falando do Despachante Mato Grosso. Despachante Mato Grosso, seguro, transferência, licenciamento e renovação de CNH. Regularize a situação da documentação de seu veículo com os serviços do Despachante Mato Grosso. Rua Mato Grosso, 1984. O telefone é o 3421-1259. Eu falei do Despachante Mato Grosso aqui no nosso Resenha da Grande. Já já a gente volta a falar com o Renato, volta a falar com o Nego Deco sobre essas histórias e sobre esse projeto, mas agora a gente vai abrir espaço para falar sobre a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que ontem esteve em campo pela Copa Libertadores da América, e a caminhada do clube na competição terminou ontem com a derrota para a equipe do Grêmio no estádio do Pacaembu pelo placar de 2-1. A equipe do Palmeiras saiu na frente do placar, mas acabou sofrendo a virada logo em seguida. No segundo tempo, pouco ameaçou o gol defendido pelo Paulo Vitor, e com isto, a equipe do Grêmio, que havia perdido o primeiro jogo em Porto Alegre, por ter feito 2 gols na casa do adversário, né, que empatou em número de vitórias, 1 para cada lado, o Grêmio ficou com a vaga na próxima fase da competição. Agora, Vanderlei Miguel, a gente falava ontem, inclusive, no Grande Esporte sobre isso, né, que era um jogo muito difícil, um jogo em aberto, pela qualidade de ambas as equipes. O Palmeiras tinha a vantagem do empate, mas o Grêmio, a todo momento, ao longo da Libertadores da América, mostrou que viria forte para o jogo, né? Sem dúvida. Duas equipes, nós comentamos inclusive isso no Resenha da Grande, duas equipes que poderiam acontecer qualquer tipo de resultado. É claro que para o Palmeiras essa derrota pesou mais do que pesaria se o Grêmio fosse eliminado da competição. A gente precisa entender isso, e aí de repente eu consigo com poucas palavras explicar isso para o torcedor. O Palmeiras montou um elenco muito diferente em termos de valores do elenco do Grêmio hoje. O Renato Gaúcho, nós comentamos agora há pouco, o Renato vem com a equipe há 3 anos, é uma equipe que ele tem controle, que ele tem o comando, que ele é realmente o comandante, mas ele é o comandante como se fosse um atleta também dentro do clube. Ele dá liberdade para os seus jogadores, perdeu algumas peças importantes, conseguiu repor isso com categoria de base. É diferente do peso que tem o Palmeiras hoje. O Luiz Felipe Scolari, ele tem na sua mão, no seu elenco, talvez hoje, não sei se de repente com comparação de igual para igual com a equipe do Flamengo, mas fora a equipe do Flamengo, o clube mais caro do Brasil, o elenco mais caro do Brasil. E assim, uma das coisas que o torcedor sempre vem cobrando, e o torcedor almeja com uma ansiedade muito grande, talvez
pelo fato da zoação de torcedores, talvez pelo problema de não ter isso concretizado, é um campeonato mundial. Para se chegar a um título mundial, havia a extrema necessidade de se conquistar uma Copa Libertadores de América, coisa que para o Palmeiras não tem mais possibilidade esse ano. Então assim, eu acho que o peso foi muito maior. Entendo que o jogo seria equilibrado, mas acho também que o Luiz Felipe Scolari errou na primeira substituição que fez. André alguma coisa, salvo o nome, perdeu 2 gols, o William acabou perdendo, ele acabou fazendo uma mudança e colocou o garoto, como que eu vou chamar ele para o torcedor, o menino maluquinho, né, tentando fazer com que esse menino maluquinho conseguisse dar um pouco mais de domínio de bola ali na frente para jogar como se fora um pivô de futsal, e isso acabou não acontecendo. O Davidson não conseguiu dominar uma bola, não conseguiu soltar uma bola com pressão, acabou detonando todo um esquema. E aí você não consegue entender, porque se ele vinha com o menino Borja, maluquinho né, no banco e vinha utilizando o Borja naquela posição quando precisava mudar a forma do time jogar, por que não o Borja e por que o menino maluquinho? Depois, na entrevista coletiva, o Luiz Felipe Scolari até tentou explicar o que ele pensou, talvez fosse correto, mas o Davidson não deu conta de fazer aquilo e acabou culminando com essa derrota. É claro que não dá para crucificar o Palmeiras e muito menos o Luiz Felipe Scolari por essa derrota. O Palmeiras criou 2 oportunidades, inclusive no finalzinho do primeiro tempo uma bola na trave, que se entra poderia ter mudado a história do jogo. Mas o futebol é assim, né? O futebol é assim. Talvez tenha pecado o Luiz Felipe Scolari na mudança. Eu, se sou ele, não teria mexido. Acho que a equipe no primeiro tempo jogou de uma forma que poderia ter empatado o jogo, voltasse com a mesma equipe, talvez uma motivação no vestiário, alguma coisa diferente, talvez a equipe volta. Ele mexeu, acabou não dando certo, pagou o preço. É assim que acontece no futebol. Agora, Nego Deco, você esteve lá no Grêmio e você sabe que o Grêmio, tradicionalmente, competições como Copa Libertadores da América, é uma equipe sempre muito forte. O Grêmio é conhecido como uma equipe copeira, né? E isso que o Vanderlei Miguel falou com relação ao Renato, já há 3 anos no comando da equipe do Grêmio, e tem aquilo que você acabou de falar, que você pretende e se apresentou como inclusive diferente com relação aos profissionais de educação física. O Renato viveu dentro das 4 linhas, ele sabe exatamente essa linguagem do jogador. Isso faz diferença num jogo importante como foi este ontem, né? Faz muita diferença. Igual o Vanderlei estava falando a respeito do Borja mesmo. Se nós botar no lápis e prestar atenção, o último jogo que o Borja jogou no Palmeiras, ele arrebentou. Ele arrebentou com o jogo. E ontem ele nem pisou no gramado. Então é umas coisas no futebol que a gente se assusta. Mas o Renato, ele faz a diferença. Faz a diferença, não tem como não fazer. Porque o cara que jogou... Por que os jogadores do Grêmio ontem, ele lançou jogadores da base, ali que saiu da base. Porque desde pequeno não treme. Chega naquela hora, são jogadores que ele quer aquilo ali. Igual você acabou de falar, o teto do Palmeiras é muito forte, é muito... Então, ali, como é que você vai motivar um jogador daquele ali? Me fala aí. Os caras ganhando 600, 700 mil, como é que você vai motivar um jogador daquele lá? Isso fica bem claro na própria coletiva do Filipão e quando cobrado sobre isso. Mas a Libertadores era o objetivo principal. Ele disse, mas ninguém morreu. Tipo assim, pra ele não faz diferença. Ninguém morreu por conta disso, né? Só perder mais uma competição, que é o principal objetivo do torcedor, né? Isso mostra o peso que se coloca na situação. Agora, hoje, o outro confronto que vai definir, inclusive, o adversário do Grêmio, será o Flamengo, né? Que terá essa missão também de jogar lá no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Porém, o Flamengo tem uma folga um pouco maior, Vanderlei Miguel, em relação ao que tinha a equipe do Palmeiras, que o Flamengo venceu por 2-0, não tomou gol em casa, né? Mas, de qualquer forma, vai ter a pressão do Inter, que joga no estádio Beira-Rio. O torcedor é fanático e sem dúvida não vai lotar o estádio Beira-Rio, e o Inter não tem outra alternativa senão buscar esse resultado, né? E aí eu vou pedir desculpa para os torcedores gaúchos aqui na cidade de Dourados antes de fazer o comparativo, lembrando que sempre o meu comparativo, sempre quando eu comento futebol, eu comento dentro do maior nível de respeito possível, respeitando todo o torcedor e todo o clube de futebol. Mas 3 coisas nós precisamos ponderar de diferente entre Grêmio e Palmeiras para Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Primeiro, talvez a equipe do Flamengo seja tão boa quanto a equipe do Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo potencial financeiro, pela estrutura que tem. Mas outra coisa precisa ser ressaltada. Primeiro, o Internacional hoje, com todo respeito ao torcedor e à equipe do Internacional, está muito abaixo, não muito abaixo, mas assim, não está tão próximo como a equipe do Grêmio hoje em nível de futebol no país, em nível de disputa, em nível de competição. É um outro time. Segundo, a diferença de 2-0 é uma diferença muito grande se você comparar o confronto que acontece hoje. Por que eu falo diferença muito grande? Você pode observar que o Palmeiras veio com uma vantagem de 1-0, parece que é uma vantagem boa, mas é uma vantagem simples. Um gol de diferença, no mínimo, levaria o jogo para as cobranças de penalidade máxima. A equipe do Internacional de Porto Alegre, mesmo jogando em casa hoje, precisa tirar 2 gols de diferença sem tomar gol para poder levar esse jogo para a disputa de pênaltis. Então, assim, é uma distância
considerável entre uma coisa e outra. Então, assim, é muito difícil para a equipe do Grêmio. O potencial do elenco do Flamengo hoje é fantástico. Eu até confesso, com todo respeito ao torcedor do Palmeiras, mas dentro de campo eu acho o elenco do Flamengo hoje melhor do que o elenco do Palmeiras. E aí que me perdoe o torcedor palmeirense e que entenda que o elenco do Palmeiras dentro de campo é melhor. Não estou falando de nome, eu estou falando de futebol jogado dentro de campo. Eu acho o elenco do Flamengo hoje um pouco melhor do que o elenco do Palmeiras. E acho que a equipe do Internacional terá muita dificuldade hoje. Pode até ser, porque o futebol é gostoso por isso. O futebol é uma caixinha de surpresa e dentro de campo acontece coisas que às vezes é inesperado. Então por isso o futebol é bom. Mas confesso que se fosse apostar hoje, assim como disse ontem no Grande Esporte, que se fosse apostar em uma equipe, apostaria no Grêmio para passar outra fase. E hoje, se fosse apostar, apostaria no Flamengo para avançar na Copa na competição. Muito bem, esse é o nosso Resenha da Grande desta quarta-feira. Você que nos acompanha pelo Facebook, aproveita, compartilha aí com seus amigos, marque seus amigos, para que eles também possam ter acesso ao nosso programa. Você que está no YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para ser informado toda vez que o programa estiver no ar e você assistir ao vivo com a gente. Também aproveita para se inscrever no nosso canal e ver a nossa playlist completa com todos os nossos programas. Esse, inclusive, vai ficar à sua disposição aí no YouTube também. Nego Deco, dentro desse projeto aí de montar essa escolinha aqui na Cidade Dourada, você sabe que você vai precisar de colaboradores, né? Porque ninguém consegue fazer um trabalho como esse sozinho. Como é que está isso também? Você já tem conversado com algumas pessoas, tem visto algo nesse sentido de quem pode te ajudar e colaborar contigo nesse projeto? Então, Paulinho, isso aí é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Isso aí é um projeto e você tem que prestar atenção muito no que você está fazendo. Porque você mexer com crianças é muito difícil. Eu vou ser sincero, você tem que gostar daquilo ali. Porque criança ele quer jogar, ele quer... Então, e para você passar para uma pessoa, você passar para um empresário, o que você quer, o projeto que você quer, você tem que conversar. Eu já conversei com alguns, mas eu não tenho isso ainda, esse poder de citar nomes ainda, entendeu? Sim. Mas está encaminhado sim, nesse projeto está encaminhado, sim. Sozinho eu não vou sozinho eu não tenho condição de ir sozinho, entendeu? Tem as pessoas que vão estar por trás de mim sim. Quando se fala de base hoje, Nego Deco, a gente entende o futebol talvez um pouquinho diferente da época do Renato Vera, que você trabalhava com garotos de várias idades, meio que misturado e tal. Hoje se divide muito as categorias de base, né? Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho, essa escola de base que você está começando, você tem uma noção de que base você gostaria de trabalhar, que idade de garotos você pretende começar, de que idade a que idade? Porque a gente sabe que não envolve só o profissional, pessoa, o ser humano, mas envolve também toda uma estrutura, campo de futebol, equipamento de trabalho, colete, bolas, cone e muitas outras coisas. Então, assim, quais são as idades que você pretende começar aí nessa escolinha? Então, Vanderlei, assim, eu quero começar trabalhando com crianças a partir de 4, 5 anos, até 12 anos, entendeu? Porque, que nem eu falei, você pegar um menino de 12 anos, você tem mais ou menos 2 anos para você despachar ele, você tá entendendo? Por quê? Por que 2 anos? Porque ele vai ter 15, você vai num clube grande, o menino de 15 anos ele tá jogando profissional já. Você tá entendendo? Então você tem que começar com o quê? Com um menino de 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque ele não tem vício nenhum. Ele não tem vício nenhum com futebol. Então ele é muito fácil de você explicar e ele fazer. O futebol funciona o quê? É tática. Você tem que ensinar o quê? Tática. Desde pequeno ele tem o quê? Disciplina. Disciplina. Né? Disciplina. Esse é o segredo do futebol. Você tem que ter disciplina. Porque se você não tiver disciplina, muitos estão reclamando do Tite, de esquema que ele conversa. Enquanto não chegar um outro Tite aí, ele vai continuar na seleção. Por isso que ele ficou os 4 anos e permaneceram ele. Por quê? Porque ele é um cara que estuda taticamente. Queira ou não queira, ele estuda taticamente. E hoje, devagarinho, a Europa está vindo para onde? Para o nosso país. Então esse é o segredo do futebol. E o meu projeto é esse, eu quero fazer isso. Mas não estou pensando aqui em mandar jogador para lugar nenhum. Não existe isso aí. Isso é consequência do trabalho, exatamente, né? Paulinho, esse é o segredo. Então isso aí esse é. E eu quero que, com o meu projeto, o que eu quero o quê? Eu quero que a prefeita da nossa cidade ajeita aqueles campos do Parque das Nações, coloca ali um professor qualificado para treinar aqueles meninos. Em cada bairro aí, se tiver uma escolinha de futebol que vai movimentar, porque eles têm capacidade de fazer isso aí, porque é muita criança, entendeu? Tem que fazer esse projeto. O meu projeto, por que eu estou falando que eu tenho que fazer um projeto que eu cobre? Porque senão eu não chamo atenção no que eu quero lá na frente, então tem que ser por parte. E você vai apresentar um trabalho profissional, nada mais justo do que receber para isso também. O Renato, a gente conversava com relação à falta de apoio, de incentivos, né? E você é um camarada que viajou muito também no estado e até fora do nosso estado, com equipes de categorias de base para participar
de competições por aí afora. Naquela sua época, você tinha mais facilidade em conseguir apoio de patrocinadores do que a gente está vendo nos dias de hoje, ou continua na mesma toada? Não, a gente tinha mais condições de arrumar as pessoas. O próprio pai mesmo já ajudava as pessoas, as crianças, para sair, né? As crianças gostavam de viajar e eu viajava muito. Todo domingo eu estava no lugar. Um domingo sim, eu ia, outro domingo eu recebia. E sempre os pais estavam ajudando comigo. Mas depois agora o Deco está falando de montar uma escolinha. Teve uma época aí que foi proibido, dos professores que não... Os professores mais analfabetos, igual eu, assim, que não é formado, não podia montar mais escolinha de futebol, né? Eu admiro muito de nós não poder, quem quer trabalhar que não é formado, eles não deixam trabalhar, mas eles também não têm vontade de trabalhar. Eu acho que tem professor... Não basta ter diploma, tem que ter gostado de trabalhar, né? Então, tem que deixar as pessoas trabalhar, de dar apoio para as pessoas que não é formado, mas trabalhar. Mas eu tinha uma lei que me protegia ainda, por causa que eu mexia com o esporte já desde que assim, nasceu o Dourado. Direito adquirido, né? Adquirido, né? Renato, uma coisa que é bom assim, a gente aproveitar você e você comentar um pouquinho. Na época que você trabalhava com futebol de base, com garotos, o atleta, para se profissionalizar ou para ir para um clube de futebol profissional hoje, geralmente 18 anos, talvez 19, um pouco mais. Hoje a gente percebe que essa maturidade ela acontece muito mais cedo. Vimos o Nego Deco falar agora há pouco aqui, com razão, garoto de 15 anos, 16, hoje 17 talvez, aí já quase passando da época. Gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que isso beneficia o atleta ou isso acaba prejudicando de uma certa forma? Qual que é a visão do Renato Vera nesse sentido de se profissionalizar o atleta hoje muito cedo? Hoje mudou tudo, o esporte mudou muito, né? Antigamente os caras jogavam mais pelo amor. O futebol virou um comércio, né? Você vê, tem tantos empresários levando o guri de 12 anos já segurando o guri lá para jogar em fulano, jogar em cicano que amarrou muito. Antigamente não, antigamente eles jogavam por amor, não tinha profissional, o pai nem pensava, né, de chegar. Aqui teve gente aqui de Dourados mesmo que mandou um atleta para fora, a primeira coisa que eu falei, vamos assinar aqui assina esses papéis para me segurar o jogador aqui. Naquele tempo eu nem pensava nisso aí, eu pensava dele sair, jogar. Fazia a liberdade deles, né? Hoje em dia não, virou comércio. Se você fosse ter garotos hoje, talvez você tivesse situação financeira melhor do que muita gente hoje. Porque na tua época não tinha isso, né, Renato? Não tinha, mas tinha jogadores. Você formou muitos atletas, sem dúvida nenhuma. Tinha jogador suficiente e muito melhor. Você vê, o Buca mesmo, vamos falar do Buca, né? O Buca jogou no São Paulo, acho que uma semana, já o Hamburgo da Alemanha já levou ele, né? Ele ficou lá 3 meses e veio embora, não quis mais ficar no São Paulo, né? E um cara que até hoje, se ele pegar uma bola, ele faz sucesso. O Carlos Silva foi pro Santos, né? Foi pro Fernandópolis. Eu ajudei a pagar a passagem dele para ir pro Fernandópolis ainda. Dei dinheiro para ele para ir pro Fernandópolis. Chegou o Fernandópolis, eu fui jogar lá com o seu Adir de Mato, que foi junto com nós. Nós fomos jogar lá, eles quiseram pegar o Prudêncio Campos, não sei, que foi jornalista, não sabe? Sim. E ele não quis ficar porque ele queria deixar a namorada dele aqui, né? Aí o Carlos Silva jogou lá uma semana 2 meses no Fernandópolis, de lá já o Santos já levou ele. E é impressionante, Paulinho, a gente que trabalha no mundo esportivo, o Nego Deco também deve ter presenciado muito isso, bons atletas excelentes de futebol profissional que deixaram de seguir carreira por causa de namorada. Poderia citar aqui o Belinho do Aradina. Sim. Lembra do Belinho? O Belinho é um cara que, salvo engano, Botafogo, se não me engano, na época que foi. Vários jogadores. Então, assim, e acabou voltando. E não só por namorado, mas por se adaptar, de ficar longe da família, isso é difícil, né? Você viveu isso, né? Sabe como é que é? Hoje até se tem até essa facilidade de comunicação. Já é difícil alguns garotos não ter essa mesma estrutura psicológica. Você imagina antigamente que você não conseguia falar com seus pais, tinha que ficar lá alojado, era muito mais complicado. Ô Nego Deco, quando se fala aqui em Dourados de escolinhas de base, muito se cobra, principalmente quem vem aqui no programa e se cobra muito com relação a isso, a ter escolinhas que trabalhem com o futebol feminino. Eu não sei se dentro do seu projeto existe o pensamento de no futuro, de repente com o andamento da escola, de trabalhar também essa categoria? Paulinho, esse meu projeto que eu quero fazer algo diferente. Porque se for para você fazer algo igual, vai ficar no papel, né? Então, você tem que tirar do papel e colocar onde? Na realidade da coisa, entendeu? Hoje o futebol, por isso que eu estou falando, Dourados, nós aqui é o caminho mais fácil que nós temos para chegar onde? Lá na frente, mas você tem que ter visão. Sim. Você tem que ter visão. Aqui tem muitos, o Daniel, ele faz um trabalho muito bacana, né, com as meninas, mas não tem o quê? Não tem respaldo. O que é o respaldo? O conhecimento lá fora. Você não tem.
Você poderia pegar uma menina daquela dele ali, eu até falo, tem uma menina dele, eu não sei o nome da guria, porque eu não mas eu vi jogando, eu acompanho assim, eu não sou de misturar, mas eu fico olhando. Ela é muito boa, ela cabia até na seleção brasileira. E eu não tô falando coisa de loucura, que eu vi a menina jogar, a menina é boa, e tem mais. Mas não tem o quê? Beleza, ele tem ali a escolinha feminina, vamos marcar um jogo. Marcar um jogo com quem? Não tem. Você tá entendendo? Não tem competição. Né? Então o que você tem que fazer? E isso que você falou, Paulinho, é realidade. Eu, quando fui pro Grêmio, eu mandava um contato pro meu pai por carta. Porque telefone, naquele tempo, quem tinha era rico. Então eu ia no orelhão e marcava, pai, daqui 15 dias, 20 dias eu ligo. Aí quando tinha um problema, eu mandava uma carta. A carta demorava 15, 17 dias. Quando chegava lá, o problema tinha resolvido. Já aí o pai mandava um mês. Entendeu? Então era muito difícil essa adaptação. Né? E hoje, como eu tô falando, por que eu quero os guris que eu tô falando de 4, 5 anos? Porque quando você coloca eles ali, sentados, você conversa com eles, a primeira coisa que você tem que explicar para eles, que se eles querem a carreira de futebol, é muito curta. Ela é muito curta. Então você tem que entender que você tem que abraçar aquilo ali, porque abrir mão de muita coisa, você tem que abrir mão de tudo. É 10 anos no máximo que você tem que fazer a tua vida. Então, você pega um menino desse de 4, o que acontece? Os 10 anos, de 4 para 10, ele vai ter 14. Você vê que ele já andou 10 anos, ele vai ter uma experiência muito grande de futebol. Sim. E aí é o que nós estamos falando, Vanderlei, para 20, 22, que já é um jogador veterano, ele já chega com uma bagagem fenomenal. Você está entendendo? Mas você tem que explicar, meu amigo, você tem que entender que o dia que você sair da tua casa para você ir para esse lugar, o teu pai e a tua mãe estão fascinados por você. Eles estão loucos. Eles querem que você vai mesmo, que você vai arrebentar. A cabeça dele não vai chegar lá e vai querer voltar. Da namorada, no amigo que ele deixou. Não, a cabeça dele, o foco dele, desde pequenininho, ele é o quê? Ele já é um profissional. Você tem que tratar ele, Sim. né? Muitos professores falam que tem que dar educação. Não, educação, o Vanderlei e Paulinho, a educação, quem vai dar é o pai e a mãe. Vem de berço, de casa, ele vem, porque você ali, você vai fazer um aprimoramento para ele. Porque teu tempo é muito curto ali. Você vai educar ele profissionalmente. Eu saí do Renato Vera na terra. Como é que eu fui parar lá no Grêmio? E eu que cheguei no Grêmio, foi a pior coisa chegar no Grêmio, porque o Grêmio era campeão de Libertadores, quando eu cheguei, campeão Copa do Brasil. Poxa, o Grêmio jogava terça, quinta, porque você reparou que eu não consigo entender como é que um profissional hoje, o cara não consegue jogar dois jogos? Como isso? No tempo que nós treinava, né, Renato? Nós jogava bola 3 horas, e ainda chegava à noite e queria jogar bola. E eu fui pro Grêmio e nós jogávamos. Isso aqui veio de um tempo para cá. Um tempo pra cá. Isso aí, eu não consigo entender isso aí. Esse jogador de seleção brasileira jogava de graça em 1970. Jogava nos clubes e saía de lá para ir para a seleção jogar, né? O clube não liberava ele 2 semanas para treinar. Isso que eu estou falando aqui, Vanderlei, Paulinho e Renato, isso que eu estou falando, não é porque eu vou abrir uma escolinha que eu vou cobrar. Não, eu tenho uma visão, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou falando que no começo eu tenho que fazer isso aí. Mas você acha que eu não sei de onde que sai o verdadeiro jogador? De onde que tira ele? Exatamente. Você tira ele de um bairro. Você tira ele de Vicentina, de Itaporã, você tira ele de Fátima do Sul, onde é que não tem uma escolinha de futebol, você vai lá e bota os olhos. É assim que funciona, mas eu preciso dar o primeiro passo. Agora veja uma coisa, a gente sabe que uma escolinha de futebol hoje não é fácil para você manter, para você. E você está botando esse projeto agora, não é de hoje que você está estudando, que você está analisando, que você está botando em prática. Qual que é a maior dificuldade que se encontra hoje, ô Nego Deco, para se montar uma escolinha de futebol na nossa cidade? Você não tem apoio. O seu apoio é muito difícil, é difícil o apoio. Apoio é difícil, não é fácil. Que nem eu falei ali, vou voltar um pouquinho atrás, falando do estadual, você montar um time de futebol hoje dentro de Dourados, com salário de R$5.000, que não é muita coisa, para um jogador de futebol é pouco. Você ter 26 jogadores, gastar 120 mil por mês, eu estou falando no mês. Isso, o nosso estadual que dura mais ou menos 4 meses aí, a 120, quanto que não vai dar? Vai dar mais de 400 mil. Que empresário que vai fazer isso? E outra, não tem o quê? Não tem retorno. Não tem retorno. Por isso que eu estou falando. O retorno, o que você tem que fazer? Você tem que botar um negócio na cabeça que vai ter retorno. Mas para o estadual nosso aqui, um salário... Ele é a longo prazo. Ele é longo prazo. Para o estadual hoje, você teria que trabalhar mais ou menos aqui com uns R$700 mil. Por temporada, eu estou falando de 4 meses de trabalho. Então, numa escolinha de futebol, por que eu estou falando que você tem que cobrar? Porque quando você está com o projeto pronto, o que você vai fazer? Você vai fazer um amistoso lá contra o Palmeiras. Entendeu? Como é que funciona esse amistoso? Tu vai fazer um amistoso contra o Palmeiras, mas você não vai fazer um amistoso contra o Palmeiras lá. O Palmeiras vai treinar, ele treina terça, quarta, quinta,
Então, para eles é o que? É um treino. Só que daqui você vai pegar um menino aqui e vai levar um menino lá vai fazer um trabalho contra um coletivo com um menino de 8 anos. Só que você pega um seu que é bom mesmo, de 10 anos, e põe junto com os de 8. Porque chega lá, ele vai destacar, ele vai atropelar os de 8, não tem como ele. Ele vai passar por cima. Aí você vai explicar. Não, mas esse aí é o seguinte, esse aí ele é muito destacado na minha escolinha e eu trouxe ele aqui. Só que ele não tem 8, ele tem 10 anos. O clube vai ficar com ele. Por que o clube vai ficar com ele? Não, porque vê que ele foi destacado. Chamou a atenção. Você chamou a atenção. Então o segredo nosso, do futebol, desse projeto meu, é isso que você acabou de falar. Esse é o segredo. É chamar a atenção. Você está entendendo? Legal. Muito bacana. Ô Renato, claro que a gente falou aqui bastante da sua história, do seu trabalho, e relembrou um pouco do que você fez aqui pelas categorias de base e tal. E hoje, quem nos assiste, quem nos acompanha, que tem a curiosidade, o que anda fazendo o Renato Vera? Anda de vez em quando visitando os campos de futebol amador, consegue assistir ainda, vai acompanhar alguma coisa nesse sentido, ou está mais curtindo a família? Para você ver, né? Eu não falo que não acompanho mais, não saio mais, por causa que não tem mais campeonato amador, não tem um campeonato intervila, não tem um campeonato varziano, não tem um campeonato distrital, né? Pararam com tudo, não faz mais nada, e acho que não sei, tem que ter uma pessoa aí para fazer esses campeonatos, né? Por exemplo, você falou que não vai ter mais campeonato profissional de Dourados, vamos fazer um campeonato estadual, amadorzão aí de toda a cidade do estado aqui, pega Maracaju, pega Itaporã, pega Rio Brilhante, divide por chave, faz. Eu tive essas ideias, pensando em ideia do outro, mas eu já não aguento mais, já estou velho para fazer essas coisas. Mas se alguém precisar da experiência, você está pronto para isso. Para ajudar, para fazer, mas se não tem profissional, vamos fazer amadorzão. Porque eu, quando fazia o campeonato Intervila, a Rádio Clube, que era a Rádio Clube meu antigamente, que transmitia os jogos, né? Transmitiram, o primeiro do campeonato meu foi transmitido no Reveloso, na Flórida, e no Parque das Nações 2, né? Sim. Então, hoje a Grande FM é a única rádio que faz esse trabalho também FM de acompanhar o esporte amador, porque a gente acredita muito no esporte amador e sabe da necessidade, né, de que a valorização, a divulgação é o que vai fazer o esporte amador crescer, porque na verdade o esporte amador é o que movimenta realmente a cidade de Dourados. Olha, o nosso programa é curto, infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas, né, usufruindo dessa satisfação de poder conversar com o Renato, com o Nego Deco, mas o Nego Deco vai voltar também, já fez compromisso com a gente na próxima semana de estar conosco no nosso Grande Esportes, mas claro, sem dúvida nenhuma, foi um programa fantástico, daqueles que a gente vai guardar sempre com muita alegria no nosso coração e claro, aí nos nossos canais no YouTube e Facebook. Renato, obrigado por atender o nosso convite, aceitou prontamente estar aqui conosco, pra gente foi um prazer receber você aqui, seja sempre bem-vindo, sempre que quiser voltar. Eu que agradeço a vocês de ter vindo aqui, né, fiquei até muito orgulhoso de vocês lembrarem de mim, né, mas graças a Deus todo mundo lembra de mim todo dia. O prazer foi quando vocês me convidaram, que anunciaram um dia, já veio vários telefonemas de toda a cidade que você merece, você merece. Então, para mim foi o maior prazer do mundo. Né? Já vou morrer em paz. Já. Mas vai demorar bastante ainda, vamos ter muita história para. Aliás, vai voltar outras vezes aqui com você. Tem muita história sua para a gente contar. Pra gente saber ainda, tem alguns que não foram pro ar. A gente precisa descobrir também. Tá certo. Nego Deco, obrigado também por aceitar estar aqui conosco. A gente quer desejar sorte nesse trabalho. Claro, a gente vai voltar a falar sobre isso no Grande Esportes, mas quando oficialmente a escolinha for entrar em atividade, também vai ser convidado a estar aqui com a gente. Estamos aqui, conte com a gente sempre. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Paulinho, obrigado ao Vanderlei, ao Renato, e eu fico muito agradecido de vocês, e para mim é um orgulho, uma satisfação muito grande eu estar aqui junto com vocês, né? A gente vê assim, voltando o caso do Palmeiras, né, que o treinador proibiu eles de dar entrevista, né? E a gente está aqui fazendo um programa maravilhoso. Então isso aqui para mim é uma honra. E é isso aqui que a gente tem que aprender, né? Que quando as pessoas estiverem lá na frente, nunca esquecer do seu companheiro, né? É isso que eu quero ensinar na minha escolinha. É que um dia, se alguém deles estourar no futebol, poxa, dá a mão pro outro. Vem ali, dá a mão, ajuda. Porque sabe como começou. Sabe como começou, não esqueceu daquilo lá. Então, para mim, Vanderlei e Paulinho, para mim foi uma honra, é um prazer estar aqui nesse programa, que é uma maravilha, é rico em audiência. Não tem quem não gosta da Grande FM. Tá certo, obrigado. Vanderlei Miguel, com toda certeza, hoje esse programa especialíssimo, né? Convidados especiais, sem dúvida nenhuma, esse é um programa histórico aqui da Grande FM. Obrigado pela participação, por estar com a gente nesse programa. Pois é, eu que agradeço, Paulinho, o privilégio mais uma vez trabalhar ao seu lado. Sem dúvida nenhuma, receber duas figuras fantásticas do cenário do futebol, claro, duas gerações diferentes, falando em escolinha de base, o Renato Vera com toda uma experiência de passado, e esse passado curto, porque tá aqui o Renato forte, igual, acho que dá para comandar a escolinha de futebol ainda, se quiser, e ver o Nego Deco começando um projeto, o Nego Deco que
teve tanto sucesso como profissional, como jogador de futebol, hoje começando, fazendo com que Dourados seja retribuído, né, de toda a gratidão que tem por ele, porque o Nego Deco tem um carisma, tem uma admiração muito grande dos torcedores douradenses, com passagem pelo 7 de Dourados e o torcedor de uma forma geral. Então, é uma satisfação muito grande ter vocês conosco no programa. Um grande abraço e, se Deus quiser, nós nos encontraremos daqui a pouquinho dentro do Grande Esporte. Com toda certeza. Só para fechar, você é douradense? Eu nasci em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Carazinho, no Rio Grande do Sul. Renato? Porto Murtinho. Porto Murtinho, ó, pra você ter uma ideia. São duas pessoas, personalidades que não são nascidas na cidade de Dourados, mas que amam a cidade de Dourados e tem uma história de bons serviços prestados, que sempre divulgaram o nome da cidade de Dourados. Por isso, em nome dos nossos douradenses, obrigado a vocês dois aí, por estar sempre representando e dando orgulho à cidade de Dourados. Quero agradecer também o Éder Joffre, que esteve nos trabalhos técnicos com a gente, em nome da nossa coordenação geral do Mauro Alcântara. Na próxima quarta-feira, temos um encontro marcado, 17 horas, aqui no nosso Resenha da Grande. Se você perdeu aí, não conseguiu acompanhar todo o programa, não tem problema. O programa vai ficar à sua disposição aí nos nossos canais no YouTube e Facebook, para você rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Você acompanhou Resenha da Grande, um bate-papo descontraído e irreverente com nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande, você por dentro de todos os esportes.